Atos capítulo 24, a partir do verso de número 22, que nos diz assim: Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drúxila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, que, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Queridos, será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Provavelmente você talvez já tenha feito esta pergunta. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus esqueceu da minha luta, do meu sofrimento, da minha necessidade? Será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Em seu livro, Completando as Aflições de Cristo, John Piper, ele conta a história de um missionário chamado Adoniram Judson. É um missionário americano que ele dedicou a sua vida às missões em um país chamado Burma, que hoje é conhecido como Mianmar. Então, Adoniram, com 24 anos, ele e a sua esposa com 23, mais ou menos 1 ano e meio depois de casados, eles entraram em um navio para cruzar o mundo para o outro lado do globo, e com a intenção de chegar em Burma, isso em 1813. Burma era um país perigoso, era um país onde havia muita guerra civil, havia muita intolerância religiosa, sem falar que todos os missionários que tinham ido para aquela localidade ou foram mortos ou tiveram que sair de lá fugindo. Temperatura era uma temperatura quente, 42 graus. Não havia ali facilidades como essas que nós temos nos dias atuais, facilidades em relação a transporte, medicina, comunicação, transferências bancárias e outras comodidades que hoje nós temos. Era um país que estava, segundo o Piper, repleto de várias doenças como cólera, malária, desinteria, dentre outras. E aconteceu que, algum tempo depois que esse missionário Adoniram, ele e a sua esposa chegaram àquele país ali, a Inglaterra entrou em um conflito, em uma guerra com aquele país, com Burma. E todos os estrangeiros, então, passaram a ser vistos com desconfiança. E Adoniram, um norte-americano, ali no calor das acusações injustas, foi tido como alguém suspeito e começaram a acusá-lo, e Adoniram foi preso.
e ele foi então separado da sua esposa que estava grávida. E eles estavam ali num país hostil, né, sem uma embaixada para que eles pudessem apelar, sem redes sociais para que pudessem fazer campanhas. E John Piper relata que Adoniram, ele dormia todo amarrado. Eles prendiam os seus pés de noite, passava uma vara de bambu entre as suas pernas, de sorte que ele dormia apenas com as costas e a cabeça encostando no chão. Então ele ficou ali muito doente devido à própria situação da prisão, a precariedade na qual ele se encontrava ali, sem falar que periodicamente ele também passava por espancamentos. E a sua esposa estava grávida e ela todos os dias andava 4 quilômetros da aldeia até a prisão para ver o seu marido, para apelar às autoridades, né, tentando defendê-lo daquelas falsas acusações que haviam feito contra ele. Enquanto que Adoniram estava ali na prisão, nasceu a sua primeira filha, Mary, e a sua esposa, que se chamava Anne, ela estava tão doente que quando ela ia visitar Adoniram ali na cadeia, e ela ia tentando, mesmo grávida, mas ela com a criança, ela ia tentando dar algum suporte para ele. A esposa dele, Anne, ficou sem leite. E apenas pela misericórdia do carcereiro, quando Adoniram tinha a oportunidade, quando a sua esposa ia visitá-lo, ele saía pela aldeia amarrado, levando a sua filhinha, pedindo que as mulheres da vila, alguma delas pudesse amamentar a sua filha. E após 17 meses, queridos, de cárcere, Adoniram então foi solto. Subitamente ele foi solto porque o governo precisava de um tradutor. E ele estava à beira da morte e ao sair daquela prisão, ele encontrou a sua esposa com a sua saúde irremediavelmente comprometida. De modo que meses depois que ele saiu da prisão, ela morreu. E mais para frente, poucos meses após a morte da sua esposa, a sua filhinha Mary também morreu. E aí a gente volta para a pergunta: será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Então não seria estranho, querido, se essa pergunta fosse feita também pelo apóstolo Paulo. Ele foi preso em Jerusalém, injustamente, por conta dos judeus. Ele foi linchado em praça pública. Ele só não foi morto porque um comandante romano chamado Cláudio Lísias acabou socorrendo ele, levando ele para uma fortaleza. Posteriormente, esse comandante ficou sabendo de uma emboscada que os judeus estavam tramando para tirar a vida do apóstolo Paulo. Então ele decide mandar Paulo para Cesareia e ser ali julgado pelo governador, né, de Cesareia, Félix. E esse julgamento, então, ele vai ocorrer aqui no capítulo 24, do verso 1 ao verso 21. O texto que nós lemos, queridos, relata que durante aquele período que Paulo estava ali preso, Félix e a sua esposa começaram a ouvir a pregação de Paulo. Porém, ele não se arrependeu. Ele em nenhum momento voltou atrás dos seus pecados. Pelo contrário, ele esperava que Paulo lhe desse propina para que ele então fosse liberto. E por fim, então, para garantir o apoio dos judeus, Félix manteve Paulo preso durante 2 anos, até ser substituído por um outro governador chamado Pórcio Festo.
Com base nisso, queridos, eu gostaria de meditar sobre o seguinte tema: Deus não esquece do seu povo, mas utiliza o sofrimento da igreja para o avanço do Evangelho. Deus não se esquece do seu povo, mas utiliza o sofrimento da igreja para o avanço do Evangelho. Eu gostaria então de ver isso em 2 pontos. Primeiro, na vida nós passamos por situações em que parece que nós fomos esquecidos por Deus e que os nossos esforços foram em vão. Veja o verso 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Então, como eu havia mencionado anteriormente, no início do capítulo 24, nós temos ali o julgamento do apóstolo Paulo. Os acusadores do apóstolo Paulo procuraram de todas as formas uma razão para poderem condená-lo. Ananias, o sumo sacerdote, um homem chamado Tércio, que foi contratado para acusar Paulo, e foram levantadas contra Paulo várias acusações falsas, como por exemplo, de que Paulo promoveu sedição entre os judeus, de que Paulo era o principal líder de uma seita, de que Paulo havia profanado o templo. Mas nós vemos aqui no capítulo 24 que Paulo ele consegue rebater a todas aquelas acusações, mostrar que todas elas eram falsas, de modo que eles não tinham como comprovar aquilo que estavam acusando ele. Ele era inocente. E mesmo Paulo provando sua inocência ali para o governador Félix, ele não inocentou o apóstolo Paulo, ele não colocou Paulo em liberdade, porque diz o texto que ele queria ter o apoio dos judeus. Então ele mantém o apóstolo Paulo preso. Félix sabia que ele não tinha como condenar o apóstolo Paulo. Ele então adia o julgamento para agradar aos judeus. Ele mantém Paulo preso, dizendo que ele vai aguardar a chegada do comandante Cláudio Lísias, e pede que o centurião então que o comandante possa tomar conta do apóstolo Paulo e tratá-lo com indulgência, não impedindo que os seus o servissem. É interessante porque não era nem para Paulo estar preso, mas ele mantém Paulo preso mesmo sendo um homem inocente, e aqui ele tenta de alguma forma amenizar esse crime que ele estava cometendo, dizendo para o centurião tratar Paulo bem, deixasse que Paulo fosse atendido pelos seus. Mas enfim, queridos, quantas vezes nós não agimos assim? Sabemos o que é certo, mas não fazemos por conveniência. Cremos que a palavra de Deus é um guia seguro para nossas vidas, mas na hora de agir, nós agimos como Félix. Agimos de acordo com a nossa conveniência, de acordo com aquilo que é mais vantajoso, de acordo com aquilo que vai nos colocar numa posição melhor. E queridos, muitas vezes Deus requer que nós tomemos decisões que são impopulares, que vão realmente desagradar a homens. E nós precisamos ter coragem para não agradar a homens e sim agradar a Deus. E nós não podemos agir como Félix, que deixou de fazer o que é certo com medo de desagradar a homens. Voltando para a nossa pergunta inicial, será que Deus sabe o que está fazendo? Veja, de acordo com o livro de Atos, Paulo ele vem trabalhando incansavelmente na Ásia, cidade após cidade. O Espírito de Cristo está conduzindo o apóstolo Paulo, realizando a obra por meio da vida dele. E aí eu pergunto para você, se fosse você,
Você pegaria, se podemos dizer assim, o seu melhor apóstolo e colocaria ele preso durante 2 anos, sem poder ir e vir? Você e eu certamente não faríamos isso, mas Deus fez. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, e o Senhor sabe o que Ele está fazendo, por mais que a gente muitas vezes não compreenda. Então, Deus colocou o apóstolo Paulo ali 2 anos debaixo da autoridade de um governador corrupto, que o manteve ali por 2 anos. Queridos, a gente precisa entender que tempos de baixa não são estranhos na vida cristã. A mente evangélica, ela é muito encharcada com as mentiras da teologia da prosperidade. Então, vai dizer que você é filho do rei, que você tem que ter tudo, que você não pode sofrer. Mas veja, Paulo era filho do rei. Paulo era um homem cheio de fé. Paulo era um homem que trabalhava para o evangelho, e ele se encontra aqui preso, não é, debaixo de uma autoridade corrupta, numa cidade secundária do Império Romano. E nós precisamos entender, queridos, que o tempo que nós muitas vezes passamos, vamos dizer assim, no banco de reservas, não é sem proveito. Não é porque Deus esqueceu de nós. Deus, por vezes, Ele frustra os nossos planos. Não é porque Ele não sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Muitas vezes, Ele faz com que a gente pare quando nós gostaríamos de correr. Muitas vezes nós temos os nossos planos e nós pensamos, não, mas não era para isso estar acontecendo, não era para ser assim, não é? E aí Deus, Ele realmente faz a nossa vida parar. Porque é os planos dele que vai prevalecer na nossa vida. E nós temos que aprender que esses momentos são momentos em que Deus está trabalhando em nossas vidas, em que Deus está moldando o nosso caráter, quando muitas vezes Ele nos faz parar, Ele nos faz passar pelo sofrimento, Ele nos dá dificuldades quando nós achamos que nós íamos ter descanso, Ele nos dá trabalho quando nós achamos que agora já tinha terminado todo o trabalho. E Deus, Ele vai trabalhar assim na sua providência. Não de acordo com os nossos planos, não de acordo com a nossa agenda, mas de acordo com os planos dEle, de acordo com a agenda dEle. Então Deus muitas vezes Ele nos para. Às vezes Ele até quebra a nossa perna para que a gente fique ali bem quietinho, durante aquela semana que a gente tem tanta coisa para fazer, mas é isso mesmo que Ele quer, que a gente fique quietinho ali. Segundo, mesmo diante das adversidades da vida, permanecemos firmes no Evangelho e o Senhor vai cumprir os seus planos. Veja aí, verso 24 em diante. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver a vagar, chamar-te-ei, esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, Félix, ele era casado com uma mulher chamada Drusila, uma judia que provavelmente já havia ouvido falar a respeito dos cristãos. Félix então resolve apresentá-la a Paulo, e no dia marcado Félix chama Paulo, e Paulo então passa a pregar o Evangelho
tanto a Félix quanto a sua esposa. O texto vai dizer que ambos ouviram a palavra sendo pregada ali por Paulo, uma palavra, basicamente, o evangelho sendo pregado, uma palavra de salvação. Certamente Paulo explicou exatamente aquilo que ele cria, que de fato havia uma justiça em Cristo que era obtida mediante a fé, que uma vez que o homem fosse alcançado pela graça de Deus e justificado pela fé em Cristo Jesus, ele passaria a santificação, que ele menciona aqui como domínio próprio, que é uma excelente definição de santificação, domínio próprio, porque no domínio próprio nós dominamos os nossos desejos, as nossas palavras, as nossas intenções, os nossos propósitos, tudo nós submetemos a Cristo, certo? E também falando sobre o juízo vindouro, falando sobre o fato de que nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus e que os nossos pecados vão ser levados diante do tribunal do Senhor. Então, quando Paulo está ali pregando o Evangelho, Félix começou a perceber que a sua situação não era uma situação boa. Ele começou a ficar incomodado com a pregação de Paulo. Félix era um juiz corrupto, era alguém cruel, era alguém violento, detestado por muitos. Então, quando ele começou a perceber qual era o seu real estado, de acordo com a pregação do Evangelho, ele já não queria mais ouvir. Que muitas vezes, queridos, nós vamos perceber isto. Quando o ímpio ele ouve o Evangelho, ou ele recebe o Evangelho e crê no Evangelho para a sua salvação em Cristo Jesus, ou então ele vai fazer de conta que não é com ele vai fugir, ele vai fazer o que for possível para não mais ouvir aquelas verdades, porque elas de fato mostram o seu real estado. Então, foi o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, o texto vai dizer que ele tinha duas intenções. Uma delas era poder receber algum suborno, alguma propina da parte do apóstolo Paulo. Ele esperava que em algum momento daqueles encontros em que ele vivia chamando o apóstolo Paulo para conversar, que o apóstolo Paulo fosse oferecer para ele algum dinheiro para que ele liberasse o apóstolo Paulo. Mas Paulo em nenhum momento ele deu margem para isso. Paulo não ofereceu dinheiro a ele. Isso durou 2 anos. Félix adiando o julgamento de Paulo, e também com o propósito ali de mantê-lo preso para poder agradar aos judeus. Só que, passados 2 anos, aconteceu algo que provavelmente Félix não imaginava. O imperador Nero substituiu ele por um outro governador chamado Pórcio Festo. E ele então foi retirado ali de Cesareia, porém manteve Paulo preso. Aí Paulo vai sair das mãos de um governante mau e vai para as mãos de outro governante mau. Mas perceba que mesmo nessa situação adversa, o apóstolo Paulo ele permanece firme no Evangelho. Tanto no que diz respeito ao seu testemunho do Evangelho, quanto ao que diz respeito à pregação do Evangelho. Veja, você não vai perceber Paulo bajulando aqui o governador para que o governador soltasse ele. Muito pelo contrário, Paulo o confronta com a pregação. Você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele não oferece aqui suborno para agradar o governante para poder ser liberto. Ele não tem esse desejo de fazer o que for possível, o que for necessário para ficar solto, não. Ele continua fiel à palavra de Deus. Paulo continua firme, queridos, por entender que a injustiça que está sofrendo
significa que Deus não esqueceu dele. Não significa que Deus esqueceu dele. Ele sabe que ele está ali cumprindo o propósito pelo qual Deus o chamou. Então, ele poderia pensar, mas e se eu nunca sair daqui? Mas o importante é que eu permaneça firme no Evangelho, testemunhando do Evangelho. E se eu for martirizado pelos judeus? Podem me tirar tudo, até a minha vida, mas não vão tirar a minha salvação eterna. Então Paulo estava muito tranquilo de que aquele momento de sofrimento fazia parte dos planos de Deus para a vida dele. Adoniram Judson, lá o Piper cita uma palavra dele que ele diz assim: se eu não tivesse a certeza de que cada tribulação vinda do amor e da misericórdia infinita de Deus, eu não teria sobrevivido aos meus sofrimentos. John Piper diz que Adoniram foi aquela semente que caiu na terra, morreu uma vez e morreu de novo, porque ele foi alguém que sofreu muito. Queridos, algo que nós como cristãos deveríamos saber de cor é que as circunstâncias da vida, elas não determinam o amor de Deus ou não por nós. O amor de Deus se mostra até mesmo nas providências difíceis. Até nas difíceis providências, Deus usa o sofrimento para moldar o nosso caráter. Deus usa as difíceis providências, a difícil providência para moldar o nosso caráter. Deus trabalhando em Paulo, Deus trabalhando por meio de Paulo, não é? E você vai perceber aqui que aquela situação de prisão em que Paulo, não é, está ali passando é uma obra de Deus para tornar Paulo mais parecido com Cristo. E nós precisamos colocar isso em nossa cabeça, em nosso coração. Deus sabe o que está fazendo. Quando Deus permite que nós passemos pelo sofrimento, Ele tem um propósito. E o propósito dele não é outro senão nos tornar mais parecidos com Cristo. Deus sabia o que Ele estava fazendo com o grande pregador John Bunyan, porque aqueles 12 anos que ele passou na cadeia serviram para que ele escrevesse O Peregrino. O livro que, depois da Bíblia, é o mais lido, né, pelos cristãos e amado pelos cristãos do mundo todo. Adoniram teve o seu caráter moldado por aqueles anos que ele passou ali na prisão, que ele passou ali labutando com o povo daquela região, traduzindo a Bíblia para aquele idioma, né? De modo que ele inspirou incontáveis missionários também a seguirem o mesmo caminho. E eu pergunto, e na sua vida, será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Você percebe que as lutas, as dificuldades, os sofrimentos pelos quais você passa são instrumentos de Deus para trabalhar no seu caráter, para fazer você crescer e se tornar mais parecido com Cristo? Veja, queridos, nós precisamos compreender isto. Deus sabe o que está fazendo. Olhe para a cruz. Cristo ali, pregado, Filho de Deus. Deus sabe o que está fazendo. O que foi que resultou daquele sacrifício? Deus sabia ou não o que estava fazendo? Então, onde está Ananias, onde está Félix, onde está Pórcio Festo com a sua malandragem? Sumiram na história e foram aguardar o julgamento, comparecer diante do juiz de toda a terra. Mas Paulo continua iluminando como um farol e refletindo a luz do seu Redentor. Refletindo a luz do seu Redentor. E a sua influência continua sendo percebida, sentida
em toda a terra. E Deus sabia o que ele estava fazendo com Adoniram Judson. Antes de se casar com a sua esposa, Anne, Piper, ele diz que Adoniram escreveu uma carta para o pai da sua esposa, pedindo ela, no caso ela ainda não era sua esposa, né, mas pedindo ela em casamento ao pai. E Piper coloca lá no livro, ele diz assim, que Adoniram escreve assim: eu devo te pedir, Senhor, a lidar com uma questão. O Senhor irá consentir em deixar a sua filha partir na próxima primavera para provavelmente nunca mais havê-la neste mundo? Ela será sujeita a dificuldades e sofrimentos de uma vida missionária. O Senhor poderá consentir em expô-la aos perigos do oceano, à influência fatal do clima do sul da Índia, a todo tipo de necessidade e sofrimento, e degradação, e insulto, e perseguição, e talvez até uma morte violenta. O Senhor poderá consentir em deixar a sua filha ir por aquele que deixou a sua casa celestial, que morreu por ela e por você, para que por meio do seu sacrifício tivéssemos almas imortais. O Senhor pode consentir com isso, com a esperança de que em breve encontrarás de novo a tua filha no mundo de glória, com uma coroa de justiça brilhando, com a aclamação de louvor de inúmeros pagãos que foram salvos, mesmo que por meio do seu sofrimento. E aí o pai respondeu o seguinte: cabe a ela a decisão. E aí ela escreveu uma carta para uma amiga chamada Lídia. Ela diz assim: estou disposta e espero, se nada na providência me impedir, passar meus dias neste mundo em terras pagãs. Sim, Lídia, estou determinada a abrir mão de todos os meus confortos e diversões aqui e sacrificar meu afeto por parentes e amigos e ir para onde Deus, em sua providência, achar que é o lugar adequado para mim. E veja, Deus achou que o local adequado para ela era numa aldeia, grávida, e depois Deus achou que deveria levá-la para si. E é interessante porque poucos anos depois da morte dela, Deus começou uma grande obra naquela nação, em Burma. Aquele material que Adoniram preparou de tradução, ele também escrevia folhetos, isso foi distribuído na nação. E aí as pessoas começaram a chegar até ele. Pessoas viajavam 2 meses, 3 meses, e elas chegavam até Adoniram e diziam assim: ouvimos que há um inferno, mas que há uma maneira de escapar dele por meio de um certo Jesus. Você é o homem que fala de Jesus? Ouvimos dizer que há um livro que fala acerca do Deus eterno. Você é o homem desse livro? E hoje há pelo menos 3.700 igrejas e mais de 600 mil cristãos naquele país, que traçam diretamente a sua salvação dos esforços daquele casal. E aí voltamos para a pergunta: será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Que Deus nos abençoe. Amém.